Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os professores, professores coordenadores, diretores, PCNPs que acompanham a nossa TPC. Mais uma vez, nós faremos a TPC nossa dentro da área de Ciência e Natureza, o Paulinho e eu. E vamos dividir uma temática hoje em comum, que são alternativas para o trabalho com os dados com os nossos alunos. Antes do Paulinho fazer sua primeira fala, vou trazer o Minuto de Saúde hoje para vocês. Vocês estão observando que hoje eu não estou com o meu uniforme, que me deixa transparente, né? Porque nossa TPC está para o dia 1º de outubro, começando hoje, no dia 1º, o Outubro Rosa, que é um mês para conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama, e agora incluso na campanha também o diagnóstico do câncer de colo de útero e um lembrete especial para os meninos, que o câncer de mama também afeta nós do sexo masculino. Então é importante que façamos também o exame de toque da mama. O outro também, tá, gente? Mas o autoexame é o da mama. Porque apesar de nós termos uma quantidade muito reduzida de tecido mamário, esse tipo de tumor também afeta os indivíduos do sexo masculino, principalmente não, inclusive na adolescência. Já 2 casos que eu acompanhei de alunos que durante a campanha do Outubro Rosa fizeram um autoexame e detectaram nódulos na mama. E um dos meninos foi confirmado câncer em estágio inicial. Foi tirado normal, não teve problema. Então, principalmente para nós homens que relutamos, né, para procurar um médico, para fazer um exame, eu peço que façam o exame, incentivem as pessoas que estão ao redor, se é do sexo masculino, do sexo feminino, independente da idade, que façam o exame, o autoexame, e se observar alguma alteração, que procure o médico. Tudo bem? Vamos começar a campanha do Outubro Rosa. E bom ATPC a todos. Paulinho? Olá, professores de Química, Física, Biologia e Ciências. É um prazer estar com vocês novamente para mais uma TPC da área de Ciências da Natureza. Hoje eu não estou de rosa, porque nessa pandemia eu acabei ganhando alguns quilos e a única peça rosa que eu tenho não me serve mais. Mas o Juvenal, né, já fez a abertura aí para vocês, né, da conscientização e da importância, né, do Outubro Rosa, né? Então é muito importante a gente sempre lembrar disso, tá bom? Agora com a minha parte, né, vamos iniciar a nossa apresentação. Hoje nós vamos falar dos gráficos das tabelas. Eu vou sumir um pouquinho, tá, que eu ocupo muita tela. Dos gráficos das tabelas para organizar informações. Um apanhado geral, tá, gente? Não dá tempo da gente aprofundar tanto na temática. Nós baseamos no início, né, da minha apresentação, foi baseado no artigo do Nova Escola, que traz como título a mesma temática da nossa pauta de hoje. E aqui um exemplo para a gente começar a falar, ou para que a gente se sensibilize com o assunto de hoje. Naquele quadro que fica na sala dos professores, que a gente quase não vê o que está escrito lá, brincadeira, imagine que tem a seguinte informação. Alguns anos seguidos, com o número de alunos matriculados na escola. Aí eu pergunto
Se, por exemplo, a gente consegue, eu estou falando mais alto um pouco para tentar sobrepor o som que está aqui, que o pessoal não sabe que a gente está gravando e fala alto nos corredores, gente, é cada coisa. Vocês devem estar acostumados com as aulas de vocês, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí eu pergunto, se eu perguntar se esse número de alunos matriculados é crescente ou decrescente, vocês vão olhar o texto agora e vão ter que observar cada um dos anos e ler o número de alunos matriculados. Aí, esse número de alunos matriculados, a gente consegue ver que ele está crescente, mas a gente tem que analisar ano a ano no texto para ter certeza disso. Agora, se essa informação estiver num gráfico, uma olhada rápida, a gente identifica que esse número de alunos é crescente. Então, está aqui uma das funções das qualidades, ou melhor, das funcionalidades do uso desse meio de comunicação visual. E aqui, o exemplo revela claramente que para cada informação que se quer comunicar, há uma linguagem mais adequada. Aí se incluem textos, gráficos e tabelas, que são o que nós vamos apresentar hoje, né? São os artifícios que nós vamos apresentar hoje, os gráficos e as tabelas. Os tipos de gráfico, nós temos o gráfico de barras, né, que mostra barras com mesma largura, e o comprimento varia dependendo da representação dos dados que ele traz na relação dos eixos. Eu trouxe aqui um que eu gostei bastante, não sei porquê, né? Estava aqui, né? Tá aqui a referência, que é o número de alunos e a disciplina preferida deles, tá? Só para exemplificar, tá, gente? Sem ser tendencioso, né? Então você tem o número de alunos que preferem matemática, biologia, história, química, física e literatura. Tudo bem? Simples, né? A gente consegue identificar qual que é a matéria predileta dos alunos, em geral. Uma brincadeira à parte. Eu peguei só para exemplificar. Eu gostei, achei bonito, assim. Bom, o histograma. O histograma é um tipo de gráfico de barras. Só que a gente observa, e essas barras elas não são separadas, e a largura delas equivale a um intervalo de tempo ou intervalo de informação, vamos dizer assim. Não é vamos dizer, como o simples de barra, que você tem uma informação simples, como a disciplina que gosta ou não. E no exemplo a gente vê melhor que ele mostra aqui o tempo de estudo e o número de alunos. Então o tempo de estudo é no intervalo entre 1 e 2 horas, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6 e assim vai. Vocês veem que ele é contínuo, né? Ele identifica essas classes em um dos eixos, né? E o outro eixo é o número absoluto, e no caso aqui o tempo de estudo desses alunos. Se você identificar a maioria dos alunos, é na faixa de 2 a 3 horas por dia de tempo de estudo. O gráfico de setor, mais comumente chamado de gráfico de pizza, o pessoal de exatas não gosta muito da gente falar assim, ele agrupa
Desculpa, gente. Ele agrupa ou organiza esses dados dentro de um total, dentro do 100%, né, da totalidade do que foi analisado, tá? Que é o que representa a circunferência e as partes são fatias angulares dessa circunferência. Tem um exemplo aqui da preferência dos esportes dos alunos do terceiro ano. Futebol, basquete, natação e vôlei e a porcentagem da preferência desses alunos. Aqui a gente pode trabalhar ângulo, a gente pode trabalhar a questão da distribuição dessa preferência. A gente pode fazer uma sensibilização com os alunos, por exemplo, com um gráfico de setores, com a distribuição de alunos pelos períodos da escola, ou a quantidade de alunos por sala. Tem uma gama de possibilidades que a gente pode trabalhar com eles. A gente pode trazer, independente da série, né? Ou dependendo da série que a gente trabalhe, a gente pode usar uma porcentagem de animais analisados, de plantas, ou a gente pode distribuir aqui os 5 reinos, né? A quantidade de espécies pelos 5 reinos que tiver dentro de um texto. A gente tem uma série de possibilidades para trabalhar com gráficos e tabelas com os alunos, independente do sugerido, né, pelo material didático que a gente esteja usando. Porque eu não comentei antes, mas nós temos uma certa resistência até para trabalhar essa linguagem de comunicação, tipo de linguagem, né, com os alunos, porque a gente restringe muito em utilizá-los nos textos do que já está disponível no material didático, se é no caderno do aluno, se é no livro didático, se é num cartaz, em algo que já está proposto para ser trabalhado. A gente não monta um gráfico, uma tabela com eles, geralmente, tá, gente? Desculpa se eu estou generalizando. A gente raramente monta um gráfico, uma tabela, sem que isso seja sugerido por um material didático. O que acaba, muitas vezes, atrapalhando o desenvolvimento da interpretação de gráfico e tabela, que é uma habilidade extremamente importante e exigida em Enem, nos vestibulares e no próprio Saresp. Tá? E no dia a dia, né? Quantos de nós somos enganados muitas vezes, como nós falamos em outras ATPCs de fake news, com gráficos, deixa eu aparecer aqui, com gráficos que não respeitam as proporções, né? Por exemplo, a gente pode estabelecer a relação do ângulo com a porcentagem para mostrar para eles que o tamanho aqui das fatias ou dos setores é proporcional à angulação em que está o desenho. Então essa quantidade, esse 30% aqui é proporcional a esse ângulo, né? E muitas vezes a gente vê gráficos e tabelas tendenciosos que não respeitam essa proporção. Geralmente, deixa eu vir aqui. Geralmente, quando você tem um gráfico tendencioso, vem em forma de gráfico de barra, em que não respeita essa proporção do número a ser informado, né? Se há necessidade de evidenciar o maior, essas pessoas modificam essa informação visual e colocam fora da proporção para que evidencie esse dado que
se é negativo ou positivo que eles necessitam destacar. Então é algo importante para que a gente passe e trabalhe com os alunos, independente do tipo de gráfico, que o tamanho das barras, o tamanho ou a angulação do setor é proporcional ao número. Então a gente já trabalha também em razão e proporção, que é outra questão importante, né? Outra habilidade importante que a gente deve trabalhar em qualquer série, em qualquer ano, para o desenvolvimento das competências dos nossos alunos, competências gerais deles. Aqui nós temos o gráfico de linha, né? Ele mostra geralmente a evolução naquele período de determinado dado. E você tem na observação dele também uma observação do percurso mesmo. Você tem eu estou aparecendo aqui, eu estou atrapalhando coisa. Você tem o andamento desses dados em um determinado período. Se ele aumenta, se ele diminui, você consegue identificar discrepâncias, estabilidades ou instabilidades apenas na rápida análise visual dele. Trouxe um exemplo aqui fictício, né? A evolução do desemprego no País das Maravilhas. E você vê de cara a instabilidade, né? O gráfico não estabiliza, só teve entre 95 e 96 que ficou estável esse dado de desemprego, né? Essa evolução do desemprego, né? A porcentagem da população economicamente ativa, e a gente consegue evidenciar aqui o ano em que você teve uma porcentagem da população econômica ativa maior e o ano que teve essa porcentagem menor da população economicamente ativa. Então o desemprego maior está aqui e o desemprego menor ou o emprego maior está nessa posição. Olha como é fácil a gente identificar uma informação. As tabelas eu não trouxe aqui no exemplo, mas nós temos a tabela simples, que ela apresenta a relação entre duas informações. O exemplo que o artigo trouxe é o preço e o produto, a tabela de preço e do produto. Na sala de aula, a gente pode utilizar só como exemplo, como eu vou citar um outro exemplo de saúde, na parte de alimentação saudável. O que a gente poderia mostrar para eles é a relação altura e massa, né? Ou vulgo altura e peso recomendado para o ser humano. E uma tabela de preços simples, produto tal, preço tal, ou altura, altura tal, 1 metro e pouco, você tem numa massa corporal saudável sugerido tantos quilogramas, você tem uma relação simples entre as duas colunas na análise das linhas. Porém, uma tabela, nós temos também a tabela dupla, né, de dupla entrada, que ela é útil para mostrar 2 ou mais tipos de dados sobre um item. E eu devia ter trazido aqui mais uma tabela de preços que envolva a quantidade de massa também para a tabelação do preço. Você já teria o produto, o preço e a massa do produto. Então você já teria mais uma outra informação nessa tabela. Essa daqui eu trouxe um exemplo de... Eu dupliquei o slide? Não, aqui eu esqueci de mudar.
Aqui eu trouxe um exemplo de um exercício do Rio de Janeiro. Vocês vão ler aí, quem gosta de botânica, quem entende um pouco de plantas carnívoras, né? Ou plantas insetívoras, aí vê que o enunciado não é lá aquelas coisas. Tem minhas críticas quanto ao enunciado, mas tudo bem. O importante é que a gente mostrar a tabela. Aqui nós temos uma tabela que envolve mais de uma relação. Mais de duas relações, né? Aliás, são 3 colunas. O meio experimental, a quantidade de sais minerais e a condição de iluminação. Para vocês verem como é importante a interpretação da tabela e a interpretação do texto. Tá? Porque o texto aqui ele fala que essas modificações que elas têm, as plantas carnívoras têm nas folhas, elas são muito mais eficientes na obtenção de nutrientes que a fotossíntese. Então, essa digestão química realizada com os organismos que elas capturam suprem a necessidade de nutrientes dessa planta. Então, a necessidade de sais minerais e a necessidade de iluminação é menor para que essas plantas existam. Tá? Há controvérsia quanto à iluminação, mas aí a gente aprofunda em outros campos, né? Para análise dessa tabela aqui, a gente observa essas informações, a interpretação dessas informações no texto, com a análise da tabela, leva à adaptação em um ambiente com quantidades menores de sais minerais e baixa luminosidade. Entenderam? Aí eu trouxe outro exercício para exemplificar, que é uma variação do preço de um produto num gráfico de linha, né? Que o dono de uma farmácia publicou no ano de 2011, ao longo do ano de 2011. Aí pergunta, né, os meses que ocorreram respectivamente maior e menor vendas absolutas. Você não precisa saber nem o preço aqui em reais do gráfico para poder obter a resposta. Você vê, ó, respectivamente maior, então maior olhando no gráfico ao mês de junho e menor mês de agosto. Tranquilo, né? A gente aumenta um pouco a complexidade. Aqui nós temos um gráfico de barras que mostra o número de alguns números sobre a H1N1 e fala no texto que um grupo já está completamente imunizado, que são os trabalhadores da saúde. Aí na pergunta, olha a importância da interpretação tanto do gráfico quanto do texto, porque no texto ele pergunta entre as demais categorias a que mais está exposta. Geralmente a gente olha, esse está totalmente imunizado, aí a gente não termina de ler, né? Ou pula o exposta por falta de atenção. A que está mais exposta ao vírus da gripe H1N1. A gente vai, tirando esse, então o que está mais é esse. Não. As crianças de 6 a 2 anos, elas estão mais imunizadas depois dos trabalhadores da saúde. E quem está mais exposto ao vírus H1N1 é quem está menos imunizado. Então são os adultos de 20 e 29 anos. Olha a importância de exercitar esse tipo de interpretação com os nossos alunos. E hoje nós temos uma série de gráficos e tabelas em notícias e exercícios. Esse daqui é um exercício do Enem. Eu não trouxe aqui, mas tem a referência aí, para que a gente analise isso e até exercite com os nossos alunos.
Aqui um gráfico mais complexo, um exercício mais complexo, que eu não vou fazer as contas aqui porque o tempo é muito curto. Ainda tem a fala do Paulinho. Aqui ele pergunta em a produção de tecidos e malhas em quilotonelada. O primeiro gráfico ele fala sobre os usos do PET. Os têxteis de 37,8 do uso final. Porém, nós temos a informação dos usos finais têxteis. E a pergunta é sobre a produção de tecidos e malhas. Então, 30% desses 37,8%, que é 37,8% desse total aqui de 282 quilotoneladas. Então, a resposta é uma análise complexa de 2 gráficos de setores. Tudo bem? Agora, para encerrar a minha parte, nós temos aqui sobre a vacinação com reforço e a vacinação simples, né? Um gráfico de concentração de anticorpos da Estadual do Rio de Janeiro para o vestibular desse ano. E nós temos aqui a análise de qual delas seria uma vacina com reforço, que teria na primeira quantidade de anticorpos produzido e depois com reforço uma quantidade maior. E a comparação com uma de aplicação simples, que você tem um aumento, uma parábola simples de concentração de anticorpos. Tudo certo? Bom, eu fico por aqui. Agora passo a palavra para o Paulinho. Tá bom. Então agora, dando sequência nessa temática que o Juvenal propôs, quando o Juvenal falou para mim que ele estava pensando em realizar essa TPC dessa semana com essa temática, né, de trazer esse artigo da nova escola para vocês, de falar sobre a construção, interpretação de tabelas e gráficos e da importância disso, né, para as nossas aulas, né, da área de ciência da natureza, não só da área de ciência da natureza, mas a importância disso na vida dos alunos, eu achei muito interessante. Eu achei que essa temática que o Juvenal propôs muito bacana, é muito pertinente para a gente discutir. Tá? Então, eu vou dar continuidade no que ele já explanou com vocês aqui um pouquinho, tá bom? Dando uma priorização em física e química em alguns exemplos de onde estão utilizando, né, onde são muito utilizados, né, esses gráficos e tabelas e como é que isso aparece no cotidiano dos alunos, tá? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Mas quando o Juvenal propôs, eu gostei muito da ideia, eu achei muito pertinente esse trabalho e a importância desse assunto. Obrigado, Juvenal, pelo convite para participar junto com você. Vou colocar agora aqui o nosso PowerPoint e o que eu vou trazer para a gente poder pensar um pouquinho, em continuidade ao que o Juvenal já conversou com vocês no início, é o seguinte, uma situação problema, né, onde nós podemos fazer uma grande confusão, no sentido assim, onde as pessoas podem se confundir com algumas informações, né, colocadas de forma errônea, né, ou com a interpretação de gráficos e tabelas de uma forma que não deveria, ou da apresentação de dados de uma maneira que não é a correta como deveria ser apresentado. Então, eu vou só sumir aqui para a gente olhar essa situação problema, tá bom? Essa situação problema está no material que eu coloquei aqui para vocês, uma unidade temática de um material que é do Rio de Janeiro, tá bom? Também de educação de jovens e adultos. Coloquei o link aqui para vocês, tá bom? O último acesso que eu tive a esse material foi no dia 25/9, então o material está lá para fazer download. Então, o que ele traz para iniciar a conversa a respeito dessa temática, né? Então, ele traz uma situação problema onde
ele fala que nos gráficos e nas tabelas há muitas informações, que às vezes a gente nem presta atenção mesmo, né? E passa por cima, tá olhando, parece que aquilo está no automático, e a gente não olha muito, né, para a interpretação do que aquela informação que está colocada ali, né, daquele jornal, daquela revista, daquele artigo, ou de onde a gente está lendo, pode influenciar na tomada de decisão, né, de alguma coisa que a gente esteja lendo, e quando a gente olha para esse dado e não percebe a maneira como ele está posto, a gente pode tomar muitas vezes uma decisão errada com relação a algumas coisas. E aí ele traz um exemplo aqui. Então ele traz 2 gráficos, tá bom? De uma mesma pesquisa. 2 de uma mesma pesquisa que está representado com uma representação número 1 e uma representação número 2. Sobre as intenções de voto, né, em uma eleição para um cargo público. Nada mais pertinente que daqui a uns dias a gente vai ter eleição, então a gente pensar um pouquinho nisso também. Depois a gente traz essas situações para química e para física, mas só para a gente começar a pensar o quanto a análise, a interpretação, o quão a gente olha, que olhar a gente tem para esses gráficos e para essas tabelas e para essas informações, o quanto isso pode fazer diferença na vida das pessoas, se as pessoas não olharem e não tiverem esse olhar crítico de interpretação destes dados. Então eu tenho no gráfico da representação 1, que para mim aqui é o da esquerda, ele tem aí a proporção de intenções de voto para um candidato A, B e C, né? E aí eu tenho uma representação número 2 também de candidatos A, B e C. Então, dão uma olhadinha para esses 2 gráficos. Eu vou trazer eles no próximo slide para a gente olhar com algumas questões a respeito disso, tá? Então, vamos olhar agora para esse gráfico, mas pensando em algumas questões aqui. Então, a primeira pergunta seria: qual a diferença entre as 2 representações, a representação 1 e 2? Existe alguma diferença dessas representações que diz respeito à mesma pesquisa, né? 2, há algum erro, né? Há um erro em alguma delas? 3, como eu posso interpretar cada uma dessas representações? E 4, que representação cada um dos candidatos escolheria para mostrar? Né? O candidato A e o candidato B escolheria para mostrar. Então, vejam, com 2 representações de forma gráfica bem simples, de barras, que o Juvenal já conversou no começo dessa apresentação dessa temática com vocês, quanta informação eu posso ter dentro daquilo e quanta informação errada aquela representação pode estar me passando. Então, é isso que a gente precisa pensar um pouquinho com relação a essa leitura de gráficos, de imagem, construção, né, de tabela. É isso que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho. Então, olhando para essas 2 representações, a gente já vê de cara que a representação 2, o candidato C não tem nenhuma intenção de voto. Ou pelo menos não aparece ali, porque ele começa no corte de 25%. Daria a falsa impressão que ele não teria nenhuma intenção de voto, né? Porque o eixo não começou do 0. Então, primeira coisa que a gente vai olhar, se é uma intenção de voto, eu olho lá, candidato C, candidato C não tem nada, então já nem vou nesse candidato, vou no candidato A e B. Muitas vezes a gente sabe que isso acontece, né? Que isso influencia muito nas decisões. Então, vamos dar uma olhadinha no que eles trazem aqui pra gente, nessa situação problema. Então, o que acontece nessas situações aqui? Primeira coisa que a gente tem que observar é que a primeira representação, que está descrita aqui, que a gente acabou de ver, ela apresenta os resultados a partir do 0%, enquanto que o segundo apresenta a partir de 25%. E aí eu fico pensando, e eu gostaria que vocês também pensassem, né? Eu vou até voltar um pouquinho aqui. Será que se eu propuser esses 2 gráficos para os meus alunos e colocar aquelas questões que estão postas lá, eles dariam conta de perceber que um dos gráficos começa no 25% e o outro começa no 0%? Ou seja, que a representação 2 não significa que o candidato C não tenha nenhuma intenção de voto? Né? Será que
eles estão aptos a fazer uma leitura correta dessas duas representações que dizem respeito à mesma pesquisa, né? Então, uma coisa para a gente pensar, né? Bom, a letra B. Não há erros, são as opções de representações possíveis, porque uma das questões era se havia erro. Não, não tem erro ali, né? Existe só duas formas de representar aqueles dados de pesquisa, de intenções de voto. E aí, se a gente retomar aqui a questão 3, como interpretar cada uma delas, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, a primeira representação, né, mostra o candidato A à frente na pesquisa, não é isso? Em ambos os casos, com percentual próximo de 88% e o segundo próximo a 33%. Isso na representação A. Se a gente for olhar na representação 2, né, na representação A, não, que eu falei na representação 1 que eu estava dizendo antes. Se eu for olhar na representação 2, né, ele não apresenta os dados percentuais para o candidato C. Tá? Isso porque o candidato C possui menos de 10% das intenções de voto e o eixo começa no 25%. Então, 10%. Vejam, o candidato C tem 10% de intenção de voto. Não é uma quantidade pequena, mas se eu observo só por esta representação e não faço uma leitura atenta do eixo Y aqui, o que acontece? O candidato C não tem nenhuma intenção de voto, né? O que não é verdade. Deixa eu voltar, estou avançando. E aí, na letra 4, aqui na idade ficou 1, 2, 3, 4, que representação cada um dos candidatos escolheria para mostrar? Bom, candidato A, a segunda representação, porque dá a impressão que a distância dele para o outro candidato é maior, né? Claro, né? O eixo começou no 25, a impressão pelas barras colocadas aqui, é que ele está muito à frente do candidato B. Aqui parece a ilusão que dá, né, por ele ter começado no 0, é que a diferença é pouca e aqui que a diferença é muito grande, o que não é verdade, né? A diferença não aumentou entre eles de uma representação para outra em termos numéricos, né? E o candidato A escolheria a primeira porque dá a impressão que está mais próximo do candidato A. O candidato B vai escolher a primeira. E o candidato C, é claro que não apareceu aqui, mas ele escolheria a representação número 1 também, porque na representação número 1 ele aparece de uma forma que lhe dá uma margem ali, mostra que ele está presente ali nas intenções de voto. Então, isso aqui é só uma situação para a gente pensar o quão importante é essa análise e interpretação dos gráficos que o Juvenal trouxe para a gente, que é bem, bem bacana esse assunto. Um outro exemplo que eu trago aqui, só para a gente poder depois entrar nos exemplos de Química e Física, o carnaval em tempo é uma festa de alegria, né? O folião não pode esquecer de suas obrigações no trânsito, né? Traz todo um contexto aí. E aí ele traz uma tabela, agora estou falando de uma tabela, que é para esclarecer os números do trânsito durante o carnaval. O Serviço de Acidentes disponibiliza para o usuário algumas estatísticas de trânsito do estado de Alagoas durante a época festiva. Isso no período de 2000 a 2003. E aí ele traz uma tabela aqui, onde eu tenho de 2000 a 2003, acidentes sem vítimas, o número de acidentes, o número de acidentes com vítimas. Aqui ele traz o total dos acidentes somados. E aí, quando tem vítimas, quantos ficaram feridos e quantos foram mortos, né? E aí pede para completar aqui com um total de vítimas, tá? Bom, aí ele coloca duas questões para a gente pensar. Na tabela acima, complete os valores da última coluna com o total de vítimas por ano. Tudo bem. Esse é tranquilo para que os alunos façam, né? Eu imagino que seja, e aí vocês façam a reflexão também de vocês com relação a isso. B, o total de acidente ao longo dos anos aumenta ou diminui com o passar dos anos? E o total de vítimas, né? Então, são duas coisas que eu preciso fazer a análise aí, olhando para estes valores. Então, eu vou e olho aqui, primeira parte da pergunta eu completo, eu somo o total de vítimas, esse é tranquilo, eu acredito que talvez seja para o aluno tranquilo. Agora, na pergunta B, né, onde ele traz aqui, o total de acidentes ao longo do ano aumenta ou diminui com o passar dos anos? E o total de vítimas. Então, aqui é uma coisa para a gente pensar. Então, eu tenho que analisar. Então,
a gente consegue observar pela tabela que o total de acidentes sem vítimas, teve um aumento de 2000 para 2002. Então, ó, acidentes sem vítimas de 2000 para 2002, o que aconteceu? Teve um aumento de 20 para 45. Com um decréscimo de 2002 para 2003. Sim, era 45 de 2002, para 2003 caiu para 37. Essa é uma análise. Agora, os acidentes com vítimas caíram de 2000 para 2002, então 47, 33 e 30. E aumentaram de 2002 para 2003, de 30 para 40. Agora, o total de vítimas caiu de 2001, de 2000 para 2001. O total de vítimas caiu de 2000 para 2001. E aumentou de 2001 para 2003. Então, vejam, há muitas interpretações possíveis dessa tabela de acordo com a coluna que eu estou colocando como parâmetro para eu fazer a minha análise. Então, a gente tem que ficar atento. Será que os meus alunos seriam capazes de fazer essa leitura desta maneira, dessa tabela? Então, uma coisa para a gente pensar que essas duas situações, problemas, trouxeram para a gente. Aí eu trouxe aqui para a gente só ter uma noção. Esse artigo, eu acessei ele também no dia 25/9, para preparar essa nossa TPC, e ele estava funcionando. Espero que no dia que vocês estiverem assistindo, quando vocês clicarem no link, caso queiram ler, também esteja. Então, na realidade, esse artigo ele apresenta gráficos cartesianos nos livros didáticos de Química do PNLD de 2012. Foi apresentado no Encontro Nacional de Pesquisadores do INPEC em Águas de Lindóia. Mas o que é importante aqui para a gente pensar um pouquinho é o quanto, né, os gráficos estão presentes, gráficos e tabelas também estão presentes nos nossos materiais que a gente utiliza com os alunos, né? Então, esse daqui é um de Química, tá? Eu não consegui esse dado do de Física, mas deve ter muito também nos livros de Física, se a gente for olhar. Então, aqui, por exemplo, traz que termoquímica tem uma incidência de gráficos de 33,7% na maioria das coleções. O artigo depois ele traz cada coleção que traz em cada uma delas, tá bom? Isso aqui é uma tabela geral que ele traz aqui pra gente, tá? E aí vem propriedades coligativas 17,1, soluções 16,4. Então ali tá distribuído, de acordo com o conteúdo químico que está sendo ali, a incidência de gráficos. Então, vejam, é bastante. Termoquímica, a gente trabalha muito com gráfico, né? Soluções também, cinética também, enfim, a gente trabalha bastante com isso. Então, é bom a gente pensar nisso, tá bom? Em física também deve ter bastante nos livros de física. Tá? Esse é um dado, caso queiram ler depois, ele traz algumas coleções e vai falando de cada uma delas, tá bom? Além disso, né, de estar presente nos nossos materiais, ele está presente nos livros didáticos, ele está presente no nosso São Paulo Faz Escola, que ainda está vigente para a gente, aqueles cadernos do aluno, caso a gente esteja usando, ainda tem muito tabela, muito gráfico, né? Ele também está no Enem, para os alunos que vão fazer o Enem. E muitas vezes, algumas questões do Enem, o aluno não precisa saber, talvez, um conceito de química ou física tão aprofundado para responder aquela questão. Eu me lembro de uma vez que veio uma professora da Unicamp, eu não lembro o nome dela agora, lá do IEL, fazer uma palestra aqui na diretoria para os professores de língua portuguesa, falando a respeito de leitura e interpretação de texto. E na época ela citou o exemplo que todo ano ela faz a prova do Enem, ela pega as questões do Enem para resolver. E a de Química ela acerta em torno de 70%, se eu não me engano, 70% a 80% das questões, se eu não me engano, que ela tinha dito na época que ela veio aqui na diretoria, acho que uns 2 ou 3 anos atrás que ela veio. Porque ela disse que ela não sabe nada de química, mas que a maioria das questões que apareciam, se o aluno soubesse interpretar muito bem o enunciado, ele conseguiria responder. E eu achei interessante, e tem mesmo. Não diria, não sei se 70, né, esse dado atualizado hoje, talvez se ela fosse dar uma palestra mudaria até isso, não, né, houve mudanças no Enem, mas se a gente for procurar questões do Enem, né, de Química e Física, a gente vai ver que tem bastante questão que realmente acontece isso. Por exemplo, essa aqui é uma questão desse tipo, que não precisa tanto
de conceitos da química. Fala do suco de repolho roxo, pode ser usado como indicador. Para um pH entre 0 e 7 é considerado ácido, traz os números, básico entre 7 e 14. E aí ele fala que mistura um suco de tomate a uma solução dessa de repolho, coloca aqui, né, a grade da cor com o pH que fica e uma tabela embaixo, ou seja, ele tem que saber ler a tabela e comparar com aquela imagem de cima onde estão os valores de pH e falar se a solução é 1, 2, 3 e 4, né, se é ácida, básica, conforme está aí. Então o aluno olha lá, um amoníaco, tudo bem, ele não sabe, pode ser que ele não saiba o que é amoníaco, mas ele olha verde, ele olha naquela imagem acima, vê que está 12, entre 11 e 13 ou 12 ali no meio se tiver. E aí ele volta lá para o enunciado, 7 a 14 é básico, então o 1 é básico. Então já não poderia ser a alternativa A, nem a B, nem a D, já descartaria. Então vejam, essa é uma questão que envolve a interpretação disso. Né? Não vou me estender aqui, vou passar para uma de física. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e de velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante sobre a emissão de monóxido de carbono em 2 tipos de percurso, em aclive e declive, com distâncias percorridas em linhas retas, essas distâncias iguais. E aí traz 2 gráficos aqui para a gente ver, né? Aqui a temperatura do motor e aqui a velocidade média, tá? E a emissão de CO2 em gramas por quilogramas em aclive e declive. E aí traz a pergunta aqui. A partir dos resultados, a situação em que ocorre a maior emissão de poluentes é aquela no qual o percurso é feito com, né? Então, é só olhar aqui, né, e ver onde eu tenho a maior quantidade de emissão, aqui em cima, né? É onde eu tenho, por exemplo, aclive, com uma temperatura do motor baixa, né? E aí eu vou procurando as alternativas aqui. A frio. E aí eu vou olhar em velocidades médias ou altas. Daí eu vou para outra tabela. Então, onde eu tenho aqui, ó, velocidades baixas e sempre em aclive. Então, o aluno precisa analisar e interpretar as informações deste gráfico com as informações do texto que está posta ali. Então, uma questão de física também do Enem. Mas não é só isso também, né? Não é só nos nossos livros, nos nossos materiais e nas avaliações que eles fazem, sejam elas para vestibular ou não, né? No dia a dia também aparecem gráficos, né, onde o aluno tem que fazer certos tipos de análise, né? Então, por exemplo, esse aqui é um texto do portal UOL que fala aqui das emissões do aquecimento esperado para até 2100. Vejam que é um gráfico que precisa fazer uma leitura, né, atenta dele para saber, né, como que está o caminho certo para atingir as metas climáticas de mudança climática e emissão, as emissões, né, de poluentes, aqui no caso CO2, e que relação que tem com o aquecimento. Então, isso é um tema cotidiano que também está posto aí para a gente de uma forma de representação, que a gente também pode usar para trabalhar com os alunos. Também tem outros, maiores emissores de dióxido de carbono do mundo, também uma outra representação aqui, onde coloca, então também posso, os alunos veem isso em jornais, revistas, na internet, então isso está no cotidiano aparecendo sempre, que é uma outra maneira também, né? E aqui também, uma outra maneira, a carne bovina tem a maior pegada de carbono, né? Mas ao mesmo tempo o alimento pode ter impactos diferentes. Aqui tem um gráfico onde eu tenho que analisar o alto impacto e estabelecer a relação aqui com a quantidade em quilogramas que eu consumo, a quantidade em quilogramas de emissão, né, para produção desses alimentos aqui. Então, são representações, né, que foram colocadas aqui em gráficos, né, diferentes maneiras de apresentar as informações, que o aluno, será que se eu mostrar para o meu aluno esse gráfico aqui, ou eu mostrar este outro aqui, ou eu mostrar este outro aqui, ele teria condições de analisar, interpretar e fazer uma leitura desse tipo de informação, né? E aí, para encerrar, para não alongar muito aqui a nossa TPC, eu trago aqui 2 partes do simulador, um simulador de densidade para química, um simulador de massas e molas para física, que dá para a gente trabalhar, eu vou voltar aqui para a internet, que dá para a gente trabalhar com os nossos alunos. Então, aqui o de densidade, onde eu vou pegar, eu posso trabalhar com massas iguais, volumes iguais, densidades iguais, enfim. E aí eu vou trabalhando, eu tenho a massa, tenho um que tem uma balança, eu peso o bloco,
coloco ele num volume de água, anoto o deslocamento. E aí, depois, com essas informações de massa, deslocamento, calculo a densidade e posso colocá-los todos numa tabela, para depois descobrir quais são esses materiais que estão aqui, né? Que daí seriam aqui madeira, maçã, gasolina, enfim, traz aqui para a gente fazer. Então, tem vários tipos de simulação que eu posso fazer, eu posso propor para o meu aluno fazer as suas observações e essas anotações em uma forma de tabela. E esse daqui é o de física, que eu posso trabalhar com a mola. E aqui do lado eu trago um gráfico, né? Na verdade ele traz um gráfico onde eu tenho energia cinética, energia potencial, gravitacional, elástica, térmica e energia total. E aí eu posso trabalhar com uma maneira, um gráfico de energia. E aí eu vou trabalhando com a minha mola nesse sentido, tá? Então são dois exemplos que eu pensei em trazer aqui para física e química. Vou voltar aqui. Então, pessoal, eu acho que nosso tempo também é curtinho. Eu achei muito interessante essas questões que o Juvenal trouxe no começo, esses exemplos que ele trouxe de biologia e ciências. Eu acho muito bacana. Eu acho que é um assunto muito pertinente da gente trabalhar com os nossos alunos. E aí eu trago essas questões para a gente pensar em química e física, né? Até que ponto os nossos alunos seriam capazes de fazer certas interpretações e certas análises de alguns gráficos e tabelas que são postos e estão no nosso cotidiano, tá bom? Muito obrigado, coloquem suas dúvidas, sugestões e críticas. Muito obrigado por estarem conosco aqui mais uma semana. Obrigado e até mais. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença, pela paciência. Lembrando, deixe o recado, deixe suas críticas, deixe suas sugestões no comentário. Agradeço a participação de todos e até mais.